Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os livros que eu quero muito ler em 2021. Eu vi vários vídeos desse estilo aqui pelo YouTube, todos eles colocando como metas de leitura para 2021, mas eu decidi que eu não vou colocar a palavra metas porque depois, se eu não ler algum desses livros, eu vou ficar me cobrando, não é nem a questão de, vocês vão dizer, mas você não leu todos, não sei o quê. Sou eu que me cobro, eu que fico, poxa, mas eu coloquei ali naquela lista e eu não li esse daqui, então livros que eu quero ler, fica sem essa cobrança, que eu acho desnecessária, não é uma obrigação. A leitura para mim não é uma obrigação. Então, eu acho que fica mais leve e mais ok pra minha personalidade, pro jeito como que eu lido com a leitura e com esse mundo todo de literatura e livros e histórias. E eu acredito muito que livros tenham tempo, que livros tenham o seu momento para serem lidos. Então, se eu pegar um livro na mão e a história não render porque eu estou fora do ritmo do livro, porque eu não estou habituada a esse tipo de leitura, ou não estou no mood mesmo desse gênero literário, eu vou me sentir mal e vou largar ele de lado e talvez eu volte a ler só ano que vem ou nos próximos anos. Tenho livros na minha estante que eu tenho há anos e eu fui ler eles só agora, ou então livros que eu ganhei ou que eu comprei e eu fui ler eles muito tempo depois. Inclusive tem um livro aqui nessa lista que eu já tenho há alguns anos e eu ainda não li, mas quero muito ler, quem sabe esse ano vá pra frente. Eu separei 11 livros, porque em tese aí seriam um por mês. Em janeiro já tá muito em cima, hoje falta só uma semana para terminar o mês, então eu resolvi não colocar 12 para cobrir janeiro, porque eu já li esse mês, já li um livro que eu gostaria de ler esse ano, nesse mês, então eu acho que já tá cumprida esse tópico para esse vídeo do mês de janeiro. Mas eu separei 11 livros, é lógico que eu não vou ler apenas esses 11 livros no ano inteiro, mas são os livros que eu gostaria de ler esse ano, então vamos lá. Os 3 primeiros romances dessa lista eu tenho eles em e-book, então eu vou deixar a capa aparecendo aqui do lado ou aqui do lado, tanto faz, para vocês. E o primeiro deles é Linda Conquista, que é o primeiro livro de Doces Magnólias. Eu já vi a série, que tem uma temporada na Netflix, e eu amei de paixão. E ano passado eu vi no Clube do Livro, o Entre Romances, da Paula Alexandra, que eles leram no clube esse livro e todo mundo amou muito, todo mundo falou muito bem do livro e eu fiquei ansiosinha para ler. Então eu coloquei ele na minha lista, já tenho o e-book e vamos ver quando eu vou ler esse livro. É um romance que vai falar de 3 amigas. Elas estão todas com seus 40 anos, em uma fase da vida em que elas já estariam estabilizadas e a vida delas dá uma reviravolta e elas resolvem que vão seguir os seus sonhos, principalmente a protagonista, né? Que o marido dela engravida a amante e resolve que vai morar com ela e se divorcia, larga ela e os 3 filhos em casa e ela resolve que ela vai seguir o seu sonho de sempre, que era abrir um spa numa casa que tem história na vida dela e das amigas. E aí a história vai se desenvolvendo nesse sentido. Eu não quero falar muito sobre isso, porque como eu vi a série e muito provavelmente tem adaptações do livro para a série, eu só tenho essa visão, né? Então eu vou tentar me desassociar o máximo possível da história que eu já assisti para a história que eu vou ler, mas estou muito ansiosa. Outro livro que eu já vi a série também na Netflix é Virgin River. E eu adorei, tem 2 ou 3 temporadas, acho que são 2 temporadas na Netflix, e eu adorei muito a história. Eu estou bem empolgada para ler o livro também. Ambas são 2 romances, ambas são aquele clima de romance água com açúcar, sabe? Mas todo mundo já é um pouco mais velho, tem a mesma temática de acontecer uma reviravolta na vida das pessoas e elas resolvem seguir outros rumos do que elas estão seguindo até agora. E eu acho isso muito legal de assistir. E eu nunca li nada nesse sentido, ou se eu li foram pouquíssimas coisas, e acho que eu vou gostar bastante dessa temática. Então também estou muito ansiosa para ler o primeiro livro da série de Virgin River.
O terceiro livro que eu tenho em e-book que eu quero ler é um romance de época, que é o primeiro de uma saga, que é o Clube dos Sobreviventes, e o primeiro livro se chama Uma Proposta e Nada Mais. Eu nunca li nada dessa autora, da Mary Balogh, mas ele parece que tem uma pegada bem Bridgerton, assim. Eu gosto muito de romances de época, eu estou lendo muito mais romances de época nos últimos anos, então eu estou bem interessada para ler. Ele segue aquela temática da mocinha e do mocinho se apaixonando até eles casarem e passar por todas as aventuras que eles podem passar ali no período regencial. Então eu estou muito empolgada para ler e começar mais essa série. Eu falei para vocês que eram 3 livros em e-book, né? Mas eu acabei de ver que Garota Exemplar eu também tenho ele em e-book. Porque eu fui olhar na minha estante e fiquei, mas gente, eu tenho certeza que eu tenho esse livro. Onde é que ele tá? Será que eu deixei em casa? E aí eu olhei aqui no meu Kindle e ele está no meu Kindle, então Garota Exemplar é o 4º e-book que eu tenho, que eu quero ler esse ano. E eu já vi o filme também e eu amei o filme, eu nunca esperava o final que teve. Eu tinha feito 1 milhão de teorias na minha cabeça e nenhuma delas era certa. Então, Garota Exemplar é mais um livro que eu tenho em e-book e que eu quero ler esse ano. Ele é um suspense meio puxado pro thriller, onde o marido chega em casa e ele descobre que a mulher dele não está mais lá e que ela pode estar morta. Então a polícia começa a investigar o homicídio dela e ele se torna o principal suspeito do crime e ele não faz ideia do que está acontecendo. Até que no final a gente tem o desfecho mais de explodir a cabeça possível. Eu não esperava e eu amei o filme. Então eu acho que eu vou amar também muito o livro. Começando os livros físicos que eu quero ler esse ano, temos Loucamente Apaixonado na Livraria dos Corações Solitários. Esse livro é o terceiro da saga Livraria dos Corações Solitários. Eu já resenhei o primeiro livro dessa saga aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês. E essa história, ela gira em torno da livraria Bookends e Agora, Depois, Felizes para Sempre. E cada livro conta a história de um funcionário da loja. Então, eu amei muito os 2 primeiros livros. O segundo eu gosto mais do que o primeiro. Eu acho que a personagem principal do segundo, ela é muito mais envolvente, ela tem uma personalidade mais forte, mais cativante para o leitor. Mas eu estou bem ansiosa para ler. Ele é um romance água com açúcar, é bem contemporânea a história, se passa em Londres, então tem todo esse clima londrino e os romances são bem gato e rato, a gente fica bem apaixonadinho pelos livros e eles são bem rápidos de ler. Eu amei os 2 primeiros e eu acho que eu vou amar o terceiro também. Eu não podia não ter Julia Quinn nessa lista. Eu ainda não comprei os últimos livros que ela lançou, que vieram para o Brasil, e tem uma capa bem legal, bem diferente do resto do que ela tem. Mas eu ainda tenho um livro de uma duologia que eu ainda não li, que é Como Se Casar com o Marquês. Eu li Como Agarrar uma Herdeira, eu juro que o livro ele não me pegou no início, mas quando foi passando eu comecei a entender a personagem e a história, eu me envolvi e terminei ele muito rápido. E eu acredito que esse daqui eu vá gostar também. Eu não tenho um livro que eu tenha dito, eu odiei esse livro da Julia Quinn. Mentira, tem um livro que eu não gosto dela. Eu já falei sobre ele, falando sobre os Bridgertons, mas eu mesmo assim eu não vou dizer que eu detestei demais aquele livro. Então as minhas expectativas estão realmente altas para ler Como Se Casar com o Marquês, porque afinal de contas Julia Quinn é a minha autora preferida de romances de época. O próximo livro da lista é Um Lugar Bem Longe Daqui e eu comprei ele faz pouco tempo. Foi um dos últimos livros que eu adquiri e eu estou bem ansiosa para ler ele também, porque também é um livro com essa temática de redescobertas, de traçar um caminho novo, de se reconhecer. E eu estou muito nessa pegada ultimamente e acho que eu vou gostar bastante. Aqui também é um livro que vai falar bastante sobre vida e morte, sobre a pessoa ter que
traçar uma jornada completamente diferente do que ela tinha imaginado na vida dela, porque em um momento tudo virou de cabeça para baixo e ela precisou arrumar forças para começar de novo, para se entender de novo e para arrumar motivos para viver mais um pouco. Então, eu não sei. Eu tô lendo muito livro nesse gênero. Agora eu estou lendo, a minha leitura atual é Por Lugares Incríveis, que fala sobre dois adolescentes que passam por muitos problemas e eles têm várias crises de ansiedade, problemas com sua autoestima, etc. E ambos são suicidas, têm tendências suicidas, e eles vão se redescobrindo, eles vão se achando novos motivos para viver. E eu não sei, eu acho que esse livro, Um Lugar Bem Longe Daqui, também tem esse clima, e eu estou bem interessada nele, na verdade. Não era algo que eu gostaria de ler há um ano atrás, por exemplo. Mas, vamos ver. Estou descobrindo novas leituras nesse ano. O próximo livro é Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Eu ainda não vi a série, quero muito ver a série, mas vou ler o livro antes. Aqui eu confesso que eu achei que ele era mais puxado pro romance quando eu comecei a ver sobre ele, mas eu descobri que tem um quê de suspense aqui, bem puxado para pequenos incêndios por toda parte. É uma história mais nesse mood, nesse clima. E fiquei interessada, fiquei ainda mais interessada para ler. Ele é um best-seller, a série foi super bombástica e super aclamada também. Então vamos ver o que eu acho. Quando eu terminar de ler esse livro, eu quero vir aqui no canal conversar sobre ele com vocês. Talvez eu faça um novo falando sobre. E não sei, vamos descobrir. Estou curiosa, para dizer o mínimo. A Chama de Ember eu ganhei de aniversário em 2019 e ele tá na minha estante desde então. De vez em quando eu pego esse livro na mão, eu começo a ler ele, eu folhei um pouquinho, mas ainda não era a hora de eu ler o livro, e ele é, em tese, uma fantasia, é da mesma autora de A Maldição do Tigre. Então eu espero grandes coisas dessa história. Vamos ver o que acontece. Eu acho que finalmente eu vou conseguir ler o livro e eu posso vir falar com vocês também, porque eu já li ele, o primeiro capítulo dele, várias vezes, mas eu nunca me sinto no clima para ler o livro, não estava na hora de ler esse livro. Vamos ver se chegou finalmente a hora de ler A Chama de Ember. E o último livro dessa lista é O Casal que Mora ao Lado. Esse livro aqui, eu comprei ele muito pela capa também. Eu já vi muito falar dele na internet, já vi várias resenhas e eu estou ansiosa para ler. Aqui conta a história de um casal que deixa sua filha pequena dormindo e vai jantar na casa dos vizinhos, e quando eles voltam, a criança não está mais lá. Me lembrou muito a história da Madeleine McCann, eu acho que eu até já falei sobre isso aqui num vídeo. E eu não sei, eu acho que eu consegui fazer essa linkagem com uma história real, me deixou muito, 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 muito ansiosa para ler. E provavelmente vai ser um dos primeiros que eu vou ler esse ano, porque ele tá na minha lista de preferências. Eu não sei, eu acho que eu vou gostar bastante, porque eu também tô nessa vibe de ler suspenses e policiais. Então, vamos ver o que acontece. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, que me ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve, manda esse vídeo para algum amigo que está procurando leituras para esse ano de 2021. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, que eu falo um pouquinho mais sobre livros para vocês lá. Eu vou deixar @ aparecendo aqui embaixo. Um beijo, até semana que vem!